Aí, gente, poça d'água, tá? Aqui tem várias, ó. Aqui já tem mais uma outra poça. Aqui uma poça grande, tá? Outra poça aqui, vocês podem ver pelos pingos, né, gente? Agora tá chovendo mais fraquinho e eu consigo mostrar pra vocês alguma coisa aqui, tá? Deu uma diminuída aqui na chuva, né? Vamos ao que interessa: Índia e Paquistão. O confronto, né? Que acabou se tornando a nova moda. A nova moda aí de se falar de guerra. Quando uma pessoa vai conversar com outra na rua e elas querem uma dizer para outra o que está acontecendo em termos de guerra, elas agora citam Índia e Paquistão, né? Que é uma guerra antiga, tá? E aqui eu não falo de Índia ter saído com os homens antigamente, ter invadido o Paquistão, ou o Paquistão ter feito a mesma coisa. Não. Eles estavam se enfrentando à distância, né, gente? Se enfrentando muito mais aí no campo político do que no campo militar, no campo bélico, né? Então a Índia e o Paquistão, eles têm uma rivalidade antiga e que agora começou a esquentar um pouco as coisas, né, gente? Quando todo mundo pensou assim, olha, já não é suficiente a gente ter uma guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, já não é suficiente o que aconteceu ali entre Irã e Israel, e que continua acontecendo, né? Só que não é de uma maneira direta. Essas guerras que continuam acontecendo entre Rússia e Ucrânia, Irã e Israel. Lembrando que a guerra de Israel, ela acontece muito mais em relação aos grupos, né, que o Irã financia, do que propriamente contra o país Irã, né? O Irã aí, ele realmente tenta aí desestabilizar Israel há bastante tempo, só que ele faz isso financiando certos grupos, né? Grupos que eles cometem ataques aí em Israel. E agora nós temos Índia e Paquistão, gente. Índia e Paquistão que voltam a ter problemas, né? Claro, os problemas eles nunca foram solucionados, mas parece que voltam a emergir, né? Parece que eles voltam a florescer no campo da guerra, né? Aqui guerra, lembrando, a guerra que eu falo é uma guerra política e com pouquíssima coisa voltada aí ao campo bélico, tá? Ao campo militar. Índia e Paquistão, assim, eles nunca usaram assim grandes coisas um contra o outro, né? Grandes coisas em termos militares, que é diferente do que a gente vê hoje entre Rússia e Ucrânia. Gastos militares gigantescos, tá? São gastos militares aí que pesam muito na balança, né? Uma guerra entre dois países que envolveu muito dinheiro, gente. Em termos de vidas, em termos de armamento militar, muita coisa envolvida, né? E eu tô voltando aqui àquela rua, gente, que eu encontrei um gato. Encontrei um gato nessa rua aqui, acidentalmente. Provavelmente hoje eu não vou encontrar porque choveu, né? E o gato se esconde. Além de hoje ser domingo. Hoje é domingo, aqui na cidade que estou. Domingo, dia 18 de maio. E vai ser ainda mais difícil achar o gato, se por acaso ele é um gato aí, que ele é um gato que mora em casa, deve estar aí com uma família, né?
ou com um dono, ou com uma dona, seja lá o que for. Encontrei ele por aqui, né, gente? Tava caminhando e encontrei o gato. Mas, gente, hoje choveu pouco e já molhou aqui bastante as coisas. Nós já temos poças aqui para vocês saberem, né, o que é Porto Alegre, né? Como Porto Alegre continua sofrendo com as chuvas, né? As pessoas, infelizmente, elas só ficam sabendo dos problemas da cidade quando dá uma baita de uma enchente. Quando dá uma baita de uma enchente, o pessoal fica sabendo. Mas antes disso, as pessoas muitas vezes acham que nós moramos numa Suíça, que a gente vê o Papai Noel todo mês, que todo mês é festa aqui. Eu converso com gente do Nordeste, muita gente do Nordeste acha que aqui é uma cidade gelada, gente. Eles acham que é uma cidade como essas que a gente vê nos filmes do Macaulay Culkin, sabe? Que tem gelo e que se uma pessoa assim, ela quer chegar na nossa casa, a gente faz armadilha, e armadilha envolvendo gelo para ela não entrar. Que todo mundo que nasce aqui em Porto Alegre, de certa forma, tem um certificado do Macaulay Culkin, e esse certificado do Macaulay Culkin aí permite que a gente faça aí muitas coisas, né? Permite que a gente se proteja desse tipo de coisa, permite aí que a gente consiga aí usar defesas, né, para que as pessoas não entrem na nossa residência, que a gente é um menino super inteligente, que a gente é meio que um menino que foi treinado aí na KGB, na CIA, no FBI, e que a gente sabe fazer 1001 coisas para uns caras assim não entrarem na nossa casa. E não é, gente, não é assim. Porto Alegre não é isso aí, gente. Porto Alegre é uma cidade, tá, que ela sofre muito com as variações de temperatura, com temperaturas extremas, tanto frias como quentes, tá? Já houveram épocas em que as temperaturas, nós tínhamos aí temperaturas onde se fazia aí um calor, mas eram suportáveis, né? Era um calor assim suportável. Hoje não, gente. Hoje tem vezes aí que a sensação térmica é 37, 38 graus, né? E as pessoas que trabalham aí na rua sentem, né? Acabam sentindo assim muito essa temperatura. E a gente fica meio que sem saber o que fazer, né? Só resta para nós assim vagar pelas ruas, meditar sobre isso e levar até vocês a verdade, né? É isso aí que eu acabo podendo fazer. Realmente não sei assim o que eu poderia fazer assim de tão diferente, né, para mudar as coisas, gente, porque tá terrível. Está terrível, tá? Eu falo com vocês há alguns meses já. Acredito que vocês perceberam que o que eu falo tem relação aí com a realidade, né, gente? Tem relação aí com a verdade. Só vocês olharem hoje, por exemplo, né? Hoje choveu, gente. E assim, ó, não foi uma chuva forte e já embarrou tudo. Deixou tudo embarrado aqui. Eu tô com o chinelo cheio de terra, cheio de pedrinhas, porque a rua tá muito úmida mesmo, né? E Porto Alegre era assim, né, gente? Porto Alegre era uma cidade que não fazia temperaturas muito altas, tá? Tinha alguns momentos que chegava ali a 33, 34 graus, mas não era uma coisa insuportável. Hoje, a sensação térmica aí que você tem é 37, 38, tá? 39, até 40 graus de sensação térmica.
em certos dias assim você vai encontrar. Então fica muito difícil mesmo pro gaúcho assim conseguir suportar tudo isso, né, gente? Pro gaúcho assim ele se virar, né? E que eu falava pra vocês de Índia e Paquistão é que são dois países assim que eles, em termos de ogivas, tá? Eles têm um certo equilíbrio. Eles não têm assim uma diferença muito grande em armamento de ogivas. O PIB já é um pouco diferente, porque o PIB da Índia é maior do que o PIB de Paquistão. Outra coisa, a Índia, né, ela tem mais militares do que o Paquistão. Então, a Índia, ela leva mais vantagem, tá? A Índia, ela, em termos de armamento, em termos de pessoa, em termos de ogiva, ela tem mais vantagem que o Paquistão. Só que às vezes você tem essas vantagens, mas daqui a pouco o Paquistão se alia com alguém. O Paquistão se alia com um país aí forte, né? Um país aí que esteja interessado em criar assim problemas para a Índia. Em termos de aliados, eu acredito aí que o Paquistão ele consiga equilibrar um pouco as coisas, porque tem pessoas que não gostam da Índia, tem pessoas que não querem que a Índia se dê bem, né? A Índia se dando bem vai acabar deixando esses países furiosos. E eu acredito que em função disso, tá? Que o Paquistão ele consegue equilibrar as coisas. Se daqui a pouco entra aí uma China, tá? Uma China meio braba, uma China aí que tá de saco cheio da Índia. E ela começa a entrar com força na guerra. Eu acho que esse aí pode ser um desequilíbrio aí que a gente acaba enfrentando, tá? Um equilíbrio assim que a gente acabe percebendo, né, na guerra. Por quê? Porque a China hoje ela tem armamentos aí que fazem estragos, tá? Então se ela entrar no campo bélico contra o Paquistão, contra a Índia, se a China ela assume uma posição contrária à Índia e ela se alia ao Paquistão, aí eu quero ver, gente. Porque eu não sei se os Estados Unidos vai querer defender aí, né? Fazer alguma coisa para defender, por exemplo, a Índia. Não sei. Realmente eu não sei, né? Eu gostaria de saber, mas infelizmente eu não sei. Pá, tudo bom? Eu não tenho como saber isso. Agora, o que vocês acham, né? Vocês que são pessoas aí que acompanham a notícia, o que vocês diriam, né? Eu acho que é um negócio complicado. Acho que é um negócio assim meio difícil, tá? Acho que é um negócio assim que não vai dar assim muito ibope pra Índia, tá? Acho que pra Índia não é muito interessante esse conflito agora. Não sei, né? De vocês, o que vocês diriam? Vocês se posicionam a favor? Vocês se posicionam contra? Eu realmente não sei, gente. Pra mim, quem sai perdendo é a Índia. A Índia, ela sai perdendo se ela tiver um confronto com o Paquistão, tá? Se o Paquistão for apoiado pela China. Se for apoiado pela China e a coisa acontecer no campo bélico,
Eu acho que é pior, gente. Acho que é pior aí pra Índia. Não sei se os Estados Unidos vai ter saco aí pra apoiar aí a Índia, tá? Não vejo os Estados Unidos fazendo grandes movimentos. A Rússia também, não sei, gente. Acho que a Rússia também não se envolveria. Eu ainda vejo que as coisas elas podem acontecer. Pode acontecer assim uma reviravolta muito grande numa guerra entre China e Taiwan. China e Taiwan, assim, ó, pode acontecer. Pode acontecer, assim, muita coisa, tá? Países se aliando à China, países se aliando a Taiwan. Ali pode acontecer alguma coisa. Mas eu não vejo os Estados Unidos, eles suportando esse conflito aí por muitos anos, tá? Eu acho que os Estados Unidos não ficaria envolvido num conflito desses por mais de 5 anos. E eu vou dizer pra vocês por quê, tá? Porque os Estados Unidos, quer queira, quer não queira, apoiou a Ucrânia, né, gente? Claro, agora eles estão reivindicando coisas. Mas antes dessas reivindicações aí absurdas dos Estados Unidos forneceu ali, né? Não foram materiais assim maravilhosos, mas forneceu muita coisa para a Ucrânia. Então eles perderam, né? Muita coisa. Essa guerra não foi boa para os Estados Unidos. Se de um lado ela não foi boa para a Rússia, para os Estados Unidos ela também não foi muito boa. Claro, para a Rússia é pior, né, gente? Porque hoje a economia da Rússia ela é uma economia assim voltada para a guerra, né, gente? É uma economia aí voltada para o armamento, voltada aí para aumentar aí o número de munição de artilharia, tá? Economia voltada para se produzir então mais munição de artilharia, para se produzir blindados, comboios. A economia russa hoje, ela se alimenta dessas coisas, né, gente? Ela se alimenta disso tudo. Então não tem como eu chegar para vocês e dizer assim, ó, não, tá tudo bem. Para a Rússia tá tudo bem. Não. Nesse momento, a Rússia ela cresce porque ela conquista território. Ela cresce porque ela conquistou regiões ricas da Ucrânia, tá? E em função disso, por ela ter uma economia voltada para a guerra, ela vê crescimento. Agora eu chegar para vocês e dizer assim, ó, olha, tá tudo bem porque a Rússia não vai enfrentar problemas, a Rússia não vai enfrentar nada de ruim e agora vai ser tudo bom para a Rússia. Não vai ser não, gente. A partir do momento que ela conquistar territórios ucranianos e ela parar, ela vai sofrer os efeitos da guerra. Porque ela não vai conseguir manter o crescimento. Ela mantém o crescimento enquanto ela conquista territórios, tá? Regiões ricas. Mas se ela enfrenta uma Polônia no campo bélico, eu acredito ainda que a Rússia vence, tá? Os Estados Unidos entrando assim com a mesma força que ele entrou na guerra da Ucrânia, ajudando a Polônia, eu ainda vejo uma vitória da Rússia, tá, gente? Mas assim, uma vitória assim discreta, gente. Não vai ser assim uma grande vitória, tá? Mas a Rússia ainda ela ganha
E ela ainda consegue manter a economia de pé, né? Se ela vence uma Polônia. Tô aqui, gente, ó. Rua Rincão. Agora a vitória da Rússia seria muito discreta, tá, gente? Seria uma vitória assim bem contida, porque a Polônia, você queira, quer não queira, a Polônia aí, ela se armou, né, gente? Ela acabou aí se armando justamente pensando aí que a Rússia possa invadir seu território. Então a Rússia, ela não vai chegar e vai invadir aí a Polônia como ela invadiu a Ucrânia, tendo muito sucesso na invasão, assim, no começo da invasão, né? Que a Ucrânia estava totalmente despreparada, né? A Ucrânia, ela foi pega ali de surpresa. Aí começam as notícias que os Estados Unidos avisou e a Ucrânia não deu bola. Seja lá o que for, tá, gente? Seja lá o que for que aconteceu, o que a gente vê é que a Ucrânia se lascou com essa invasão, né? A Ucrânia, ela estava muito despreparada para receber a Rússia. E eles acabaram fazendo parecer ali que em função da Rússia, né, ter um acordo no papel, em função da Rússia ter assinado aí um papel dizendo que não invadiria, que ia respeitar a Ucrânia, eu acho que eles acreditaram muito nesse papel. E também acreditaram que como um país da Europa não era invadido há muito tempo, que ia ficar tudo bem, né, gente? Que ia ficar tudo na boa, e não ficou, gente. Quando a gente viu ali, tinha um país invadindo o outro adoidado, tá? Eu sou contra esses acordos aí que assinam. Eu sou contra os papéis, gente. Eu acredito que as pessoas têm que estar sempre se protegendo, né? A pessoa, ela tem que estar sempre encontrando aí uma maneira de proteger seu país. E a Ucrânia não entendeu isso, né? Infelizmente não entendeu isso. Claro, houveram muitos governos a favor da Rússia na Ucrânia, sim. Tiveram muitos governos aí que ajudavam a Rússia e prejudicavam a Ucrânia, né? Governos ucranianos. Quando apareceu um governo contrário a isso, a Rússia não aguentou. A Rússia percebeu ali que poderia ter um inimigo perto deles, né? E começou a agir. Mas o que vocês acham disso, gente? Vocês acham aí que eu tô viajando? Vocês acham que eu tô falando besteira? O que vocês acham? Vocês podem achar muitas coisas, né, gente? Eu ainda acredito que houve negligência, tá, gente? Uma negligência muito grande. Uma negligência grande em parte da Ucrânia, tá?
Parece que eles não perceberam assim que se eles se aproximassem da OTAN, que a Rússia aí ia deixar tudo na boa, tá? Zelensky, ele não, eu não digo que o Zelensky ele deva ganhar essa guerra, que o Zelensky tenha que caçar aí todo mundo na Rússia, não. Eu nunca disse isso. Mas eu acredito que o Zelensky ele poderia ter protegido melhor ali as cidades no início do confronto, gente. Poderia estar mais atento, poderia ter aumentado o número de caças na fronteira, poderia ter minado a fronteira ali, colocado minas. A partir do momento que ele fez um movimento assim de se aliar aí com a OTAN, ele tinha essa oportunidade, gente. Ele teve essa possibilidade assim de pensar isso aí, né? Olha, eu vou minar aqui minhas fronteiras, tá? Vou proibir aqui a entrada e saída de gente. E vou me proteger, né? Aí não teria entrado aí blindado, não teria entrado aí comboio, tá? Coisas desse tipo aí no território ucraniano. Vou botar arame farpado, vou botar caças posicionados para conseguir abater aí quem entra no meu território. Então poderia ter sido pensado essas coisas, né? Mas acabou não sendo. E aqui, gente, mais um lugar aqui que tá com pedras floxas, né? Só que tem que arrumar, né, gente? Zelensky poderia ter sido mais inteligente, gente. Acho que faltou ele ter se preparado melhor, assim. Eu não digo que ele não deveria ou deveria ter se aliado à OTAN. Se ele escolheu se aliar à OTAN, ele deveria ter pensado nisso, gente. Deveria ter minado ali a fronteira, colocado minas na sua fronteira. Deveria ter posicionado os caças numa distância interessante para conseguir aí conter os avanços do inimigo. Poderia ter um bunker aí com caças na cidade, ter começado a construir um bunker ali para deixar jatos posicionados aí em locais estratégicos. Poderia ter colocado aí uns 2 bunkers, tá? Em certas localidades. Ter afastado aí o aeroporto, tá? Poderia ter feito um aeroporto mais distante, um aeroporto assim só para caças. Então são coisas assim que faltaram ser pensadas, né? Se ele fosse entrar para a OTAN, que ele utilizasse aí os recursos do país para fazer alguma coisa assim, né? E aqui voltamos a obra infinita, né, gente? E aparentemente parece que tá tendo show aqui. Tentar achar aí da onde vem essa música. Eu acho que é num clube. Aqui, ó, a areia.
canos aqui que eles vão colocar as placas, né? As famosas placas do DEMAI. Acho que tá tendo um show aqui, tá, gente? Vou chegar perto desse show aí. Vou ver o que eu consigo descobrir. Tem um salão aqui que ele parece estar funcionando, tá com as luzes acesas num domingo. E eu acho que é daqui que veio aquela música, gente. É daqui mesmo. E o ruim, gente, é que eu não posso colocar essas músicas no YouTube, né, gente? Senão os caras eles vão acabar aí censurando o meu vídeo. É mais uma vez que acontece isso. A outra vez foi quando eu tava andando perto de uma casa de um guri que tava tocando bateria. O guri tava tocando bateria e as músicas que ele escolheu eram músicas assim que eu levaria censura aqui no YouTube. Então, para não ser censurado, eu tenho que me afastar da música, né? Eu tenho que me torturar para não ser censurado. Tenho que fazer coisas aqui muito insanas para que eu acabe não sendo censurado pela plataforma. Eu tenho que ir contra a minha essência, que é uma essência que tem música, é uma essência que gosta da música, é uma essência que acredita na música. Ela tem que ser reduzida para que eu não tome direito autoral, né, gente? Brincadeira, né? Então, além de eu estar aqui de pé, carregando o telefone, ainda eu tenho que acabar esmagando a minha essência, né, gente? Rua Rincão, esquina com a famosinha, a mais amada, Oswaldo Gonçalves Cruz. E é isso, gente. Chegamos aqui na esquina. Eu disse que ia falar pra vocês mais de Índia e Paquistão, né, gente? Índia e Paquistão, que agora é o confronto modinha, tá? É o confronto aí que o pessoal gosta. Por que é o confronto que o pessoal gosta? Porque é o mais atualizado do momento, né? É o confronto aí, um confronto antigo, mas que se tornou atual, né? Porque a Índia aí dizem terem feito, né, um ataque contra o Paquistão, procurando aí grupos que talvez sejam apoiados pelo Paquistão. Vocês conseguem ver, né, como é cheio de coisa assim que precisa ser investigada. Em nenhum momento eu fiz uma afirmação aqui pra vocês, em nenhum momento eu disse, não, a Índia foi com tudo, porque a Índia tá mordida com o Paquistão. Não fiz isso, gente. Não fiz isso. Eu disse pra vocês que a Índia
teria feito um ataque tentando aí prejudicar grupos que querem desestabilizar a Índia. Teria sido feito esse ataque em função disso. Mas vocês conseguem perceber, né? O tamanho do mistério, né? O tamanho do mistério que nós estamos aí envoltos, né? E falando em mistério, essa daqui é famosa, né, gente? A famosa placa Rua Sem Saída. Aqui tem muitas delas, né? Então, a gente acaba ficando envolvido, né, num grande mistério, gente. Um grande mistério mesmo. Porque a gente não sabe de verdade quem tá com a razão, né? E eu não falo só nesse momento, eu falo de uma maneira geral. Quem tem mais razão, a Índia ou o Paquistão? Se você olhar para os aliados, você não vai saber a resposta certa, né? Você vai ficar aí envolto num grande mistério. E aqui voltou a apertar a chuva, né, gente? Você infelizmente não vai saber quem é que tá certo, quem é que tá errado, se você tomar como referência os aliados que esses países escolheram para se juntar, né? Que às vezes o aliado tem algum problema, né? Tem algum grande problema. É um país aí que já fez alguma coisa ruim. E aí a gente acha que essas pessoas são ruins também porque se aliaram com essas pessoas. E não é bem assim, né, gente? O jogo muda toda hora, né? E agora passando o ônibus Serraria aqui, né, gente? O ônibus Serraria aqui na Tramandaí. Então, mais um grande momento do dia, né? A gente viu aí um ônibus passar na Tramandaí. Então, gente, não sei dizer pra vocês, tá? Quem tem razão nessa história. O que eu acho mais certo de dizer pra vocês é o seguinte: países têm interesses, países têm governos, governos têm interesses, países têm interesses. Governos governam países, governos têm interesses, logo países têm interesses, tá? Países, lembrando, quando eu falo países, eu não tô falando que o país aí ele vai numa festa, ele se veste com roupa da moda, ele leva a caixa de som e ele pega aí um conversível e leva todo mundo para uma balada, não. Eu falo que existem os países que tem terra, tá? Que tem aí uma zona limítrofe, tá? Que ele tem aí suas fronteiras,
faça fronteira aí com outros países, seja lá o que for, tá? Os países, eles estão no local fixo, tá? Os países, eles não saem se movendo aí, feito louco. Quando um país conquista um outro lugar, esse lugar é anexado ao país. É simples assim. Então, países são coisas fixas, tá, gente? Só que por eles serem geridos por governos, por pessoas, por políticos, logo, os países, eles acabam, né, tendo interesses econômicos, tá? Em função das pessoas que o governam. Os governantes precisam, às vezes, de mais poder ou precisam de mais dinheiro e eles ficam fazendo manobras no campo político. E aí esses governos, quando se unem aí numa cúpula, seja lá o que for, se reúnem numa reunião, num encontro, nessas coisas que nós vemos aí, os governos se deslocarem para se encontrar com outros representantes. Quando isso acontece, essas pessoas, elas têm que fazer movimentos, elas têm que fazer negócios. Ah, mas a pessoa então ela faz um negócio sempre pensando no bem do povo. Não. Se você caiu nessa, eu tô aqui para libertar você disso, tá? Tô aqui para dizer para você assim, ó, não. Normalmente não pensam no povo. Seja fazendo negócio através da política internacional ou nacional, não importa. Normalmente pensam aí formas de ganhar mais dinheiro para eles, né? De fazer acordos que eles acreditam trazer algum benefício para eles. Se o país acaba aí eventualmente ganhando uma indústria ou sendo beneficiado de alguma forma, bom, vai, né, como uma segunda opção. A primeira opção é eles olharem o lado deles. Se o país aí vai ter uma indústria, bacana, mas eles não estão assim muito interessados, né, nisso. Às vezes eles até se interessam em trazer uma indústria para cá, para eles ganharem mais dinheiro, né, para eles arrecadarem mais dinheiro. Mas em relação ao povo, eles não fazem isso aí pensando, olha, eu vou botar uma indústria porque meu povo vai ficar mais feliz. Não. Eles fazem essas manobras aí pensando neles, tá? Pensando neles mesmos. E a gente acaba sendo aí um peão nessa equação, né, gente? Nesse tabuleiro de xadrez. Porque a gente trabalha feito louco. Oswaldo Cruz, gente. Juca Batista. Esse sim, gente. Esse pensava em Porto Alegre. Juca Batista, tá? Juca Batista, sim. Esse era uma pessoa de verdade. E ninguém dá muita bola, né? Ninguém faz aí uma oração ou cria um jornal para falar do Juca Batista. Nada. Juca Batista virou então uma avenida, né, gente? Menos de 1% do povo gaúcho sabe quem foi Juca Batista. Menos. A cada 100 pessoas, às vezes nenhuma sabe, tá? Às vezes nenhuma sabe quem foi, né, o Juca Batista. Isso é uma tristeza, né, gente? Tristeza muito grande.
tristeza muito grande mesmo, porque é uma pessoa que tentou fazer alguma coisa pelo Rio Grande do Sul, né, gente? Tentou fazer alguma coisa interessante, alguma coisa legal. E não tem o reconhecimento, né? E é assim, né, gente? É assim que anda, hein? A carruagem. E é o que eu tenho pra dizer pra vocês, né, gente? Que esses caras, né, que olharam pra nossa cidade, esses caras aí que deram a alma pelo Rio Grande do Sul, eles não são lembrados. Assim como acontece nos países, né, gente? Quantas pessoas fizeram coisa aí pela Índia, pelo Paquistão? E você não conhece essas pessoas, né? Agora, Juca Batista com um engenheiro Jorge Porto. Quantas pessoas se dedicaram, gente, de corpo e alma, por um país, por uma cidade, e as pessoas infelizmente não reconhecem o valor delas, gente. Isso aí é um negócio assim pra se pensar, pra se meditar, pra gente perceber o mundo que nós estamos, tá? O mundo hoje onde as pessoas adotam aí um cachorrinho porque elas percebem que botar filho numa realidade assim onde você não tem controle de nada é meio que o certo a se fazer, né? Então as pessoas elas optam pelo seguinte: olha, eu vou ficar com um cachorro aqui, vou cuidar desse cachorro aí uns 13, 14 anos mais ou menos, que é normalmente aí o tempo, né, que um cachorro vive. E se falecer, de repente eu adoto um outro, ou de repente eu fico um tempo aí sem cachorro. Porque a realidade, gente, a realidade ela é esmagadora, tá? Gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quando você ativa o sininho, tudo fica mais fácil, gente. Você recebe aí conteúdos novos, tá? Você acaba recebendo atualizações dos vídeos que estão sendo postados no canal. E aí você não fica para trás, né, gente? Se às vezes quer ver um conteúdo diferente, você não encontra um conteúdo aí nos canais que você costuma assistir, e você diz: olha, eu vou dar uma chance para esse cara aqui. E aí você dá uma chance para esse cara. E esse cara, ele faz de tudo para que você receba conteúdo de qualidade.
ele lê, ele pesquisa, ele dá espaço para outras pessoas comentarem, para outras pessoas trazerem a verdade para o canal. E você muitas vezes vai em outros lugares e não vai saber disso. Então aqui você tem essa oportunidade, gente. Aqui você será visto de uma outra forma. Então eu peço para vocês que deem essa chance, né? Pro canal aí fazer parte aí da vida de vocês. Às vezes o que você precisa é de um canal, né, gente? Você precisa aí ouvir algumas coisas para você começar a viver de uma maneira diferente, né, gente? Para você encarar a realidade vivendo a realidade. Tem pessoas hoje que elas encaram a realidade vivendo um conto de fadas, vivendo uma fantasia. E claro, se você tem muito dinheiro, se você tem uma vida aí bem abastada, se você é uma pessoa que trabalha bastante e não tem tempo aí para saber das coisas, às vezes é interessante você viver ali alguns momentos dentro de uma fantasia que você criou na sua cabeça. Mas todo o tempo que você faz isso, você se prejudica, gente. Você passa uma vida inteira em branco. Porque às vezes você pode fazer um trabalho voluntário para fazer a diferença e você não faz. E o trabalho voluntário que eu falo é uma vez a cada 16 dias você tentar fazer alguma coisa por alguém. Você dedicar aí 30 minutos, 1 hora do seu tempo, tá? Não é você pegar todo o seu dinheiro, entregar para as pessoas e você ir morar numa ilha deserta. Não. Quem diz isso para você não está muito preocupado com você, né? Quem diz que você tem que doar tudo que você tem e morar numa ilha, você pode ter certeza. Não se preocupa com você, né? Ou pode até se preocupar, mas tem muito interesse em se apropriar das tuas posses, né? Pode até gostar de você, eu acho o cara bacaninha, mas eu acho que ele é um cara bacaninha sem ali as posses. Então, não faça isso, gente. Não entregue tudo e vá morar numa ilha. Não faça isso. Esse canal é justamente para você continuar tendo as suas posses, mas para você conseguir fazer pequenas modificações na realidade, tá? Pequenas coisas. Você doar aí 30 minutos do seu tempo, você doar 1 hora do seu tempo, uma vez a cada 16 dias. Eu não peço mais e não peço menos do que isso para vocês. Agora, quem vai fazer ou não é você, né? Você que tem que saber o que é melhor e o que você faz com o seu tempo, né? Eu posso ficar aqui falando sobre muitas coisas, eu posso trazer exemplos para você, eu posso fazer cartazes, eu posso pular, eu posso deitar num banco, eu posso fazer muitas coisas, gente. Agora a decisão final, ela é sempre sua. Você é que vai decidir o que é melhor para você, né?
Você vai ser a última instância das decisões que você toma na sua vida. Eu só posso, né, torcer para que você se dê bem, né? Esse aí é o máximo que eu posso fazer por vocês. Mais do que isso, quem pode fazer é você mesmo, tá? E é isso, gente. Agradeço aí a quem ficou comigo mais uma vez até o final. E espero que vocês tenham aí muitos momentos felizes, tá? Momentos aí marcantes. E que a partir de hoje, né, que eu sempre falo, é que o conhecimento ele comece aí a fazer parte aí da vida de vocês de uma maneira assim muito mais intensa. Porque é isso que de certa forma vai fazer você sentir alguma liberdade, né? Porque enquanto você continuar sendo refém aí de informações, sendo refém aí de notícias, sem ter um senso crítico, né, em relação a elas, você vai acabar ficando para trás, gente. Você vai acabar aí deixando outras pessoas dominarem aí as suas ações por você. Você vai começar a acreditar em coisas falsas. Então, para você não ser refém disso, dê uma atenção maior à sua saúde cognitiva, tá, gente? Fique mais atento sobre isso. Engenheiro Otávio Furtado. Certo, gente? Não seja uma pessoa que leva a desinformação adiante. Cuide bastante da sua saúde mental, do seu QI, proteja o seu QI e seja feliz.